Bom dia, na graça e na paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Mestre, o qual é digno, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas ou estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. São João capítulo 3, versículo 2. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. São Lucas 10, 16. Vocês estão ouvindo agora o enviado. Se vocês recebem o enviado, recebe aquele que o enviou. Quem rejeita o enviado, rejeita aquele que o enviou. É próprio de quem não tem essa eleição rejeitar. Rejeitar aquilo que deveria abraçar. E abraçar aquilo que deveria rejeitar. É próprio. Quem fala mentira, fala do que ele é próprio. É próprio de quem não tem a eleição, a revelação. É próprio de quem não tem a revelação, rejeitar o que deveria abraçar. E abraçar aquilo que deveria rejeitar. Um dia, Jesus quando ele estava na terra, este homem Nicodemos, esse homem importante, veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus. Mas você vai notar que Jesus o interrompeu abruptamente. Ele voltou-se para Nicodemos, e as palavras que ele falou podem bem ser parafraseadas assim: Eu não sou um mestre. Por que me chamas mestre? Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Ele voltou-se para Nicodemos, e as palavras que ele falou bem podem ser parafraseadas, podem ser soletradas, parafraseadas assim: Eu não sou mestre. Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. Ele sempre corrigiu o erro. Pela palavra. Ele sempre corrigiu. Sempre corrigiu. Doesse a quem doesse. Porque ele era a palavra. Agora, esse homem importante, quem sabe veio esperando receber um grande elogio, né? Com esse tratamento, com esse respeito, com esse tratamento. Rabi, bem sabemos que és mestre enviado de Deus. Oh, que grande verdade, né? Mas Jesus diz: Eu não sou mestre. Eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado.
Eu estou tornando possível um novo nascimento pelo meu Espírito. Está vendo? Mas vem um que é mestre. Ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como o Cordeiro e como o profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele tornou-se mestre. Antes aqui você poderia dizer assim, então são duas pessoas. Então Jesus é um, o Espírito Santo é outro, porque eu não sou mestre. Mas vem um que é mestre. Ele é o Espírito Santo. Então parece que são duas pessoas distintas aqui. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro, como profeta. Era uma dispensação. Era Deus em carne aqui conosco, Emmanuel. Como cordeiro sacrificial pelo pecado. E ele fala do Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como cordeiro e como profeta. Mas, quando ele voltou, quando ele, Jesus, voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele tornou-se mestre. Irmãos, essa é página 119 da Era de Esmirna. Os pregadores regozijam com isso, não. Isso é maravilhoso, né? Viram que aqui o profeta do Senhor deixou a história da igreja? No início ele discorreu, a duração da era, o mensageiro, a situação da era, o esfriamento da era, a história. Mas aqui agora ele mergulha na revelação. A revelação de Jesus Cristo. É disso que se trata o livro das eras. A revelação de Jesus Cristo. Das eras saíram os selos, dos selos saíram as trombetas, das trombetas saíram as taças como um fogo de artifício. Isso aqui traz estímulo, né? Jesus diz, eu vou, mas eu voltarei para vós. Voltarei para vós. Ele não diz assim, eu vou, mas o Espírito Santo voltará para vós. Ele falou na primeira pessoa, voltarei para vós. Então, ele tornou-se Senhor e Mestre. Na igreja agora. Hoje ele não está com a igreja, ele está na igreja. Hoje ele não é mais Deus conosco, é Deus em nós. É isso que é o Espírito Santo. É isso que significa batismo do Espírito Santo. Não é outra coisa, não. Agora ele tornou-se mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Olha, ele sempre foi chamado de mestre. Mestre, mestre, os discípulos, mestre, mestre, mestre. Responde essa pergunta para nós aqui, mestre. Mas chegou a hora que ele diz, por que me chama bom? Bom só um que é Deus. Eu não sou mestre. Embora as pessoas o chamavam de mestre. E como ensinador ele era um mestre, mas ele diz, eu não sou mestre. Mas quando ele voltou sobre a igreja pelo Espírito, ele tornou-se mestre. Agora,
Agora ele é o quê? Filho do homem? Não. Agora ele é o quê? Filho de Davi? Não. Agora ele é filho de Deus. Claro que o seu ministério de filho do homem manifesta de novo na sua vinda. A vinda do filho do homem. Mas hoje ele é filho de Deus. Ele foi filho do homem como profeta. Ele é filho de Deus como sacerdote. Ele será filho de Davi como rei. Profeta, sacerdote, rei. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. São dispensações, irmãos, mas é o mesmo Deus. Não é três pessoas distintas, não. É o mesmo Deus em dispensações diferentes. Em formas diferentes. Não tem confusão, não. Confusão está na cabeça dos mestres de hoje, né? Os ensinadores de teologia e tantas coisas. Mas na palavra de Deus, na revelação, não tem confusão, não. Isso aqui é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o evangelismo da noiva de Jesus Cristo. E para cada era, ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nem o outro pode. Não, Senhor. Porém, somente um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode ouvir a revelação para aquela era, para a nossa era. Nenhum outro pode. Não, Senhor. Eles não podem porque é exatamente isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 6 ao 16. Agora, isso deve fazê-lo regozijar. Quer tenha muita coisa aqui na terra, quer não tenha nada. Quer tenha dinheiro, quer não tenha nada. E isso deve fazê-lo regozijar, sim. Há uma doutrina sem fundamento, extremamente peculiar, que está causando muitos maus entendidos e rancores. Qual? Fala para nós, profeta de Deus. Há uma doutrina sem fundamento bíblico, é claro, extremamente peculiar, que está causando muitos maus entendidos e rancores. Vamos ver qual é? Porque quando os pentecostais dizem que você deve falar em línguas, senão você não foi batizado com o Espírito Santo, eles estão negando que grandes homens, como Finney, Knox, Moody, Taylor e outros receberam o Espírito Santo. Ou dizendo que todos eles secretamente falaram em línguas e não estavam cientes do que estavam acontecendo. Isso não é verdade. Para deixar bem claro, eu não tenho dom de língua, eu não falo língua estranha. Nunca, não falo. Não tenho esse dom e nem oro para ter. Eu não busco dons, eu busco doador. A igreja noiva de Jesus Cristo não busca dons isolados, não. Ô Jesus, dá-me o dom do discernimento. Jesus, dá-me o dom de língua. Jesus, dá-me o dom para curar os enfermos. Antes eram os dons, agora é o doador. Antes era a cura, agora é o curador. Se nós temos o doador, ele reparte os dons conforme ele quer. Eu não falo língua, não. Eu não falo língua estranha. Mas eu tenho certeza que eu sou batizado com o Espírito Santo, porque eu creio em toda a palavra de Deus. E é a obediência a toda a palavra de Deus que me dá direito ao Espírito Santo.
Então, isso é um grande erro. É isso que causa rancores e maus entendidos. As línguas não são a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É simplesmente uma das 9 manifestações que você mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diga que você recebe o Espírito Santo falando em línguas ou que você recebe o Espírito Santo por falar em línguas. Mas diz que depois que todos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. E posteriormente diz que eles profetizaram. Mas isso não foi evidência. É possível, sim. É impossível ter o Espírito Santo? É impossível a pessoa ser cheia do Espírito Santo sem as manifestações. Mas é possível ter todas as manifestações sem ter o Espírito Santo. É ou não é? Contra fato ou argumento? É possível uma mulher toda cheia de pecado, o homem todo cheio de pecado, falar em língua, profetizar, orar pelos enfermos, os enfermos ser curados, fazer até fogo descer do céu. Mas não ter o Espírito Santo. Amém, amém. É muito profundo, mas é cada dia uma meditaçãozinha. Cada dia uma reflexão para a vida, né? Em pouquinho tempo, pouquíssimo tempo, mas os resultados são eternos. Esse pouquinho de tempo aqui hoje pode estar determinando o destino eterno de alguém. Pode representar uma eternidade. Se você abraçar, crer nisso que você acabou de ouvir, isso determina o seu destino eterno. Um destino eterno baseado em 10, 15 minutos aqui de meditação. Amém. Amém, graças a Deus. O Senhor te abençoou. O Senhor Jesus já te curou. Creia. Fala assim, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha bênção agora, pelo poder que está nas entrelinhas desta mensagem. Porque é no poderoso nome de Jesus Cristo que nós oramos, que nós falamos esta palavra. Amém. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá,
gratidão.